Boa noite, irmã Fátima, paz, tudo bem? Sempre pontual, né? Deus abençoe, minha irmã. A paz do Senhor. Boa noite a todos, a você que já chegou aqui na live da nossa igreja, para estarmos juntos mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus, desfrutando desse momento tão bom com Deus, né? De ouvir a voz de Deus e sermos por Ele abençoados. Que bom que você já está aqui, os irmãos que estão chegando, irmão Lau, Tati, oi Tatinha, paz. Boa noite a cada irmão que já está aqui conosco. Irmã Andréia, a paz do Senhor. Que bom que vocês já estão aqui. E confesso que tem sido revigorante, tem sido abençoador todos os dias esse encontro, né, de terça a domingo, poder estar reunido com os irmãos. E agora também na quarta-feira pela manhã, né? Eu não pude assistir a live da consagração da igreja, mas eu assisti depois, né? Ficou gravadinha lá no Instagram, eu assisti, foi uma bênção, a palavra da irmã Amanda, o louvor com a irmã Isis, né? A oração da irmã Elinéia, foi bênção. Então tem mais um tempinho para a gente ficar juntos, né? Que bom que Deus tem nos proporcionado esses momentos e é bom demais a gente estar reunido, né? Olá, pastor Vanderlei, a paz do Senhor, meu pastor, que saudade, viu? Tudo azul, graças a Deus. Então, já para a gente já revigorando, né? Lembrando dos nossos compromissos semanais, a gente tem a live com o pastor Vanderlei toda terça-feira, uma palavra de Deus abençoada. Perdão, terça-feira é o irmão Gleidson, estudo da palavra. Um estudo da palavra abençoadíssimo, né? Que a gente tem aprendido das coisas do reino e a gente tem se fortalecido. Quanto mais a gente conhece das coisas de Deus, a gente fica mais próximos dele. Então, terça-feira tem a live do irmão Gleidson. Na quarta-feira, aquela palavra abençoada do irmão Lério, de louvor ali ao violão que fala ao nosso coração, tem sido bênção também. Na quinta-feira o pastor Vanderlei agora começou com um estudo, né? E na quinta-feira ele deu um estudo sobre Daniel, foi maravilhoso, como foi bom, né? Então participe do estudo de quinta-feira. Hoje é o meu dia de estar compartilhando uma palavra com você, espero que você seja abençoado como tem sido todos esses dias da semana. Amanhã o presbítero Wagner estará aqui trazendo uma palavra para nós. Domingo pela manhã, um culto abençoado com o pastor Lélio, irmã Heloísa e a Sara, né? E um culto com louvor e palavra, aquela palavra que fala ao nosso coração. E à noite, para a gente fechar a semana, uma palavra abençoada com o pastor Vanderlei às 19 horas no domingo. Então, continue orando pelas programações da igreja. Essa semana eu queria convidar você também para assistir uma live bem legal, muito abençoadora, que vai ser da Banda Livres. A Banda Livres ela é formada por alguns jovens da nossa igreja, o Tiago, a Jéssica Dias, o Felipe Oliveira, o Rubinho, né? Alguns irmãos da nossa igreja participam, a Thalita, participam dessa banda, e vai ter 1 hora de louvor, vai ser bênção às 5 horas da tarde, né? O Thiago vai estar compartilhando aí conosco o endereço da live depois, então não deixe de assistir, né? Que com certeza vai ser bênção para todos nós, né? Então, para você que já está conosco aqui, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus nos abençoe nesse tempo em que nós vamos estar juntos aqui, caminhando pela palavra de Deus. Espero que o Senhor fale ao teu coração da forma como Ele falou comigo por essa palavra, sabe? É uma palavra que eu fui convidado para mandar apenas uma meditação, sabe? Para uma igreja. Tinha que fazer fui convidado a fazer um vídeo de 7 minutos. E aí eu comecei a escrever para poder ter as coisas na mente e acabei montando uma pregação para minha vida. Porque
o pregador ele tem essa graça, né? De poder receber essa mensagem duas vezes. Primeiro que a mensagem não é nossa, é Deus quem fala conosco. E aí quando a gente está montando a mensagem, é o Senhor que está falando conosco, a gente está recebendo ali no nosso coração. E segundo, porque quando a gente passa para a igreja, a gente está recebendo de novo, está ouvindo de novo. Então para nós é revigorante. E desde o dia que eu montei essa mensagem para mandar para aquela igreja, aquele vídeo pequeno de 8, 7 minutos, essa palavra está gritando no meu coração, sabe? E eu queria compartilhar com você hoje. E desejo que, da mesma forma como eu fui tocado e tenho sido tocado por essa palavra, o Senhor também toque a tua vida hoje, nessa noite. E antes de mais nada, vamos orar? Vamos falar com Deus? Que o Senhor possa nos abençoar e falar ao nosso coração. Amém? Senhor, nós te somos gratos e estamos felizes por estarmos aqui, reunidos como igreja na tua presença para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, pela tua palavra, hoje meditando nela, que a tua palavra é alimento, ela é bebida para nós, ela sacia a sede da nossa alma, ela mata a sede, mata a fome da nossa alma. E, ó Deus, eu tenho meditado nessa palavra que o Senhor trouxe a nós e ela tem movido coisas dentro do meu coração, na minha mente. Eu desejo que ela cause esse mesmo impacto na vida dos meus irmãos, se for assim da tua vontade. Que o Senhor possa falar com cada um que está nessa live, que o Senhor possa falar conosco de forma profunda, genuína, e que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a tua voz, porque a tua voz traz cuidado, a tua voz ela traz cura para nós. Então, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, porque nós temos fome e temos sede por ouvir a tua voz. Nos abençoe nesse tempo em que estaremos aqui reunidos e que o teu Espírito possa nos conduzir. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. O texto que a gente vai estar compartilhando é apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Esse versículo eu tenho ele guardado no meu coração e na minha mente desde menino, desde quando eu era um junior na igreja. De alguma forma ele lá atrás ele já falou comigo e a Bíblia ela é viva, né? Ela é viva no sentido de que você lê ela hoje e ela vai trazer um alimento para você. Amanhã ou depois você vai ler no mesmo trecho e ela vai falar de forma diferente contigo. Ela é viva, ela é poderosa, ela tem esse poder na nossa vida. Então, eu me lembro muito da minha infância lá na igreja, no Vale da Simpatia, com o pastor Loucivol, a irmã Rosane, a esposa dele, que era quem cuidava dos juniores lá da igreja. E esse versículo, toda vez que eu leio, me remete à minha infância lá na igreja, porque ele de alguma forma marcou a minha vida lá atrás. João capítulo 14, versículo 21, está escrito assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu, Jesus dizendo, também o amarei e me manifestarei a ele. É uma palavra tremenda, é um versículo claro, límpido como água cristalina, que você não precisa ter entrado num seminário, ter feito um curso de teologia para interpretar esse versículo tão precioso da palavra de Deus. Jesus fala aqui uma linguagem que ele viveu, que ele vive, né? Que é a linguagem do amor. É uma linguagem simples, mas ela é poderosa. Ele faz um convite, ele traz uma promessa e traz um convite a nós, e dizendo que aquele que tem os mandamentos dele e guarda esses mandamentos, e guardar os mandamentos dele, que ele está dizendo aqui, não é só memorizar não, guardar é praticar, é observar. Eu vou fazer tal coisa e antes de fazer tal coisa eu vou meditar, eu vou olhar e vou ver se aquilo ali é condizente com a palavra.
aquilo ali é propício para mim? Sabe aquele negócio de todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm? Então eu estou meditando, eu estou guardando a palavra. Se eu observo alguma coisa antes de fazer, se eu observo que está em conformidade com a palavra de Deus. Esse é o guardar que Jesus está falando ali. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Então Jesus está dizendo que nós demonstramos o nosso amor com Ele quando nós o obedecemos. O negócio de ser praticante, não somente ouvinte, é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós nesse versículo. Jesus disse: se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, você vai obedecer a minha voz e você vai praticar. Aí tem uma recompensa. Se você me amar, você vai ser amado pelo meu Pai. Ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e te digo mais, eu também vou te amar. Jesus vai retribuir. Na verdade, Ele já nos ama, Ele nos amou primeiro. E eu também o amarei. E aí vem a parte, o boom do versículo. E eu me manifestarei a Ele. Queridos, a vida cristã, ela não acontece num passo de mágica, sabe? Ela não acontece de uma hora para outra. Viver pelo Espírito, que é a decisão que todo crente tomou quando levantou a mão e aceitou Jesus, a gente vai andar pelo Espírito, vai viver pelo Espírito, com o Espírito de Deus, exige práticas da nossa parte, exige atitudes nossas que nos levarão a construir um lugar seguro no meio da tempestade. 2 semanas atrás, se não me falha a memória, eu preguei sobre tempestade. Porque a tempestade, ela inclusive faz parte da vida cristã, do cotidiano do crente. Note que a Bíblia, ela, em toda promessa que ela traz para nós, ela antes da promessa, ela exige de nós uma atitude. Ela exige de nós uma ação, sabe? Para que a promessa se concretize, a gente precisa tomar uma atitude, ter uma ação antes. Por exemplo, a promessa de que Deus vai curar a nossa terra, de que vai curar o nosso Brasil. Eu creio nisso, amém? Eu creio que você crê também, mas o que diz a palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, olha só, 3 atitudes que precisam ser realizadas por nós antes de nós recebermos a cura da nossa nação: humilharmos, orarmos e converter o nosso coração dos maus caminhos. A Bíblia é muito clara, ela diz: aí então, ou seja, depois disso, depois das nossas ações, depois das nossas atitudes, o Senhor vai ouvir a nossa voz lá do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. O Salmos 37, se não me engano, versículo 5 diz: descansa no Senhor e espera nele, pois ele vai realizar os desejos do teu coração. Realizar, às vezes a gente só escuta aquilo: Deus vai realizar os desejos do meu coração, mas e antes? Olha a ação: descansa no Senhor e espera nele. A promessa está pedindo de nós que nós confiemos no Senhor de uma forma total. Descansar, esperar nele. Sabe? É uma atitude que a gente tem que ter antes da promessa se concretizar. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Existe uma promessa para que a tua casa e a minha, para que a nossa parentela, a nossa família se entregue ao Senhor e seja salvo. Mas antes a gente tem que ter a ação da fé. Crer no Senhor Jesus. Depois que nós crermos, a nossa família vai ser salva. Se a gente espera, queridos, que dá para viver um evangelho onde só exista o pastor pregou outro dia lá na igreja, que é só vitória, é só vitória, é só vitória. Não dá para viver um evangelho em que não exija alguma coisa de nós. Não existe um evangelho em que não tenha que haver renúncia da nossa parte. Não existe um evangelho onde não haja dor. Não existe um evangelho onde nós temos que, de alguma forma, com a nossa fé, pagar um preço para que as coisas aconteçam na nossa vida.
Se alguém algum dia falou para você que existe um evangelho que é só vitória, é só bênção, é só ganhar, só abrir, levantar as mãos que a promessa vai cair no teu colo, mentiram para você. Não existe evangelho fácil. Não existe vida com Deus sem renúncia. Não existe andar no Espírito sem ter que pagar um preço. Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de voltar para o Pai, ele estava reunido com os seus discípulos. Ele disse para eles: olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João capítulo 16, versículo 33. Querido, se nós quisermos agradar a Deus, a gente vai precisar desagradar o mundo. É um preço que a gente tem que pagar. Precisamos dizer não para muitas coisas, sabe? Se a gente quiser viver uma vida espiritual e correta diante de Deus, dizer não para muitas coisas, dizer não para muitas pessoas, incluindo a nós mesmos. A nossa vontade, a nossa carne, aquele querer que o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que eu não quero fazer, isso eu vivo fazendo, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo. É esse não que às vezes está faltando na nossa vida espiritual para a gente poder ter uma plenitude com Deus. Muitas pessoas estão vivendo uma vida espiritual superficial, com uma água rasa, comendo alimento que não tá te dando substância. Você precisa comer um alimento mais sólido, você precisa mergulhar mais profundo. Uma vez eu pregando na igreja, eu fiz uma ilustração de que quando a gente começou a nossa vida de pescador, entenda-se vida de pescador aqui com 2 aspas do tamanho de um meteoro, a gente comprou umas varinhas de bambu fininha, que parece aquelas varinhas de pescar da barraca da pescaria lá na Feira da Alegria. E a gente pegava uns peixinhos que era 2 dedos de peixe, cortava a cabeça, cortava o rabo, sobrava 2 dedinhos de peixe. E a gente ficava feliz da vida com aquele negócio, enchia a sacola do mercado daquele peixinho, ia para casa, dava uma trabalheira para limpar e se deliciava com aqueles peixinhos. Mas um dia a gente resolveu ir um pouquinho mais para dentro. E aí pegou um peixinho maior. Ó, cortava a cabeça, cortava o rabo e sobrava mais peixe. A gente já não queria mais aquele peixinho pequeno. Aí um dia a gente foi mais para dentro, pegou um peixão. E a gente falou lá pro peixe pequeno: a gente não quer mais não, aquilo dá muito trabalho. A gente pega 3 peixão desse e já dá para almoçar. A vida espiritual é igual. A gente começa com os peixinhos pequenos, mas a gente tem que querer algo maior e melhor, sabe? Para que a nossa vida espiritual na nossa vida espiritual a gente possa viver a plenitude do Senhor. Mas não é fácil, sabe? Não vem de uma hora para outra, não vem estalando os dedos, não é de um passo de mágica. Não se ganha sabedoria se a gente não estuda. Não se ganha músculo se a gente não levanta peso. Tem que ter um sacrifício, sabe? Tem que ter uma entrega, tem que ter uma ação. A vida espiritual é assim. E se a gente observar, por exemplo, a criação de Deus, a natureza que nos ensina tantas coisas, a gente vai aprender disso também. Por exemplo, uma lagarta. Por mais crente que tu seja, por mais firme na fé que tu seja, você não vai conseguir olhar para uma lagarta e dizer para ela: olha, lagarta, você é pequena e você é frágil e você rasteja muito devagar. Então logo você é uma presa fácil para os predadores, para os pássaros, para as aves de rapina. Você está correndo perigo. Então eu determino a você, um crente na fé, eu sou um crente que ora, então eu determino para você, lagarta, que você vire logo uma borboleta, para você se livrar de todos esses perigos e você alçar voo. Não vai rolar. É preciso que aconteça um processo. E esse processo foi o próprio Deus que criou. Para a lagarta virar uma linda borboleta, ela precisa passar por um processo. E é um processo de luta, sabe?
ela se envolve num casulo que ela mesma constrói. E esse casulo elimina a parte externa, nada entra, ela não tem mais acesso àquilo. Isso fala de renúncia. Ela se tranca dentro daquele casulo e ela vai se envolvendo com uma seda, e ela fica presa. E dentro daquele casulo acontece uma transformação. O corpo dela sofre uma mutação. E aí ela começa a lutar. De repente ela começa a lutar para sair daquele casulo. As asas dela ficam espremidas ali, fazendo força para aquele casulo romper. E ela precisa fazer aquela força para o casulo romper, está fortificando as asas dela. Está dando força para ela poder bater as asas no vento e alçar voo. Na vida espiritual, a gente precisa sofrer um cadinho se a gente quiser alçar voo com o Espírito Santo de Deus, sabe? A gente precisa pagar um preço, a gente precisa ter uma vida de renúncia. A gente precisa se envolver num casulo, se trancar. Esse se trancar não é se isolar do mundo, porque a gente não consegue, mas a gente precisa, a nossa mente precisa estar voltada para o Senhor, o nosso coração precisa estar preso em Deus. O apóstolo Paulo vai usar uma frase interessantíssima, ele diz que de Deus ele é escravo. E ele vai usar esse termo para dizer que o servo não é maior do que o Senhor. Ele diz que ele está preso à fé. Queridos, a gente precisa observar algumas coisas na nossa vida se a gente realmente está fazendo alguma coisa para ganhar esses músculos, sabe? Para a gente ter esse crescimento espiritual, para chegar numa plenitude com Deus. Se a gente quiser agradar a Deus, a gente vai ter que desagradar o mundo. A gente não vai conseguir essas coisas de uma hora para outra, num passo de mágica, não existe uma palavra, não existe essa coisa de eu determino que. Se você tiver que determinar alguma coisa, determina para você. Você não pode determinar nada para Deus. Quem somos nós? O que eu posso fazer é determinar para mim. Ei, você, Paulo, vai ler mais a Bíblia. Vai orar mais. Vai buscar mais a face do Senhor. Determina para você. Seja forte nesse sentido de determinar na tua própria vida que as coisas vão acontecer a partir da tua ação, a partir do teu exercício de fé. Dia desses eu estava aqui em casa e eu estava me preparando para ter o meu momento com Deus. Eu tinha determinado que seria um tempo no meio do dia. Eu costumo fazer de manhã, eu acordo mais cedo, leio a Bíblia, tenho o meu tempo de oração. Mas naquele dia eu falei que ia fazer isso de tarde. E foi um desafio, sabe? Porque eu gosto de meditar na Bíblia tomando café. Eu gosto muito de café. E eu estava preparando o meu café e o Bernardo estava, naquele dia, ele estava com todas as energias de uma criança de 5 anos. Ele estava agarrado comigo naquele dia que estava tremendo. Pai, vamos brincar, vamos brincar. A gente já tinha feito 1000 coisas. E ele dizendo, a gente não fez nada, a gente não brincou nada. Eu quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ele estava numa agitação, sabe? Para brincar. Não, vamos brincar de ninja samurai. É uma brincadeira que a gente gosta de ninja samurai. É coisa de menino, sabe? Vamos brincar de ninja samurai. Aí eu olhei pela porta da sala de jantar, olhei para o quintal, que dá para o quintal assim, o nosso cão, o Mike, nosso cachorrinho velhinho de 13 anos, vendo o Bernardo naquela agitação, ele foi lá, pegou um bichinho de pelúcia, cravou entre os dentes e ficou na porta olhando para a gente como quem diz, deixa eu entrar nessa brincadeira também. Aí piorou o negócio, porque o Bernardo viu o Mike com o bichinho de pelúcia que ele deu pra ele. Ah lá, pai, o Mike tá chamando a gente pra brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E eu já tinha determinado que ia cair pra dentro da Bíblia, ia ter meu tempo ali com Deus. Aí eu olhei pro celular, tinha 300 mensagens. O WhatsApp tava bombando. Trabalho, amigos, grupo da igreja, família, era muita coisa e eu gosto de ver e na medida do possível responder. E eu falei, não, calma aí.
A gente precisa vencer. Se a gente quiser determinar que a gente vai crescer espiritualmente, a gente precisa vencer alguns desafios. E pode parecer que não, mas dentro de casa a gente é desafiado a isso. A gente precisa tomar decisão. Eu tomei uma decisão. Eu peguei um brinquedo que dava pro Bernardo brincar um tempo sozinho. Peguei 3 biscoitos, dei pro Mike, meu cãozinho, para ele se entreter. Travei o celular para não ver mensagem apitando, virei ele de cabeça para baixo, tranquei a porta do escritório e tive meu momento com Deus. Deus falou tanto comigo. Foi maravilhoso ter aquele tempo com Deus. Depois eu fui brincar com o Bernardo. Depois eu peguei o Bernardo, vamos lá pro quintal brincar com o Mike. A gente brincou, e a gente riu, e a gente se desgastou, e a gente se cansou de tanto brincar. Mas enquanto eu tava brincando, eu ainda tava meditando naquela palavra que Deus falou comigo, sabe? Daí eu pensei que foi bom eu ter dito não pro meu filho naquele momento. Foi bom eu ter dito não pra minha vontade de querer brincar, de querer fazer outra coisa. E eu aprendi que preguiça espiritual a gente vence com atitude. Preguiça espiritual só se vence com atitude. Olha, querido, existe uma coisa que Deus tem preparado para nós, sabe? Antes, o Davi no Salmo 50 ou 51, se não me falha a memória, ele vai dizer que quando a gente ainda era substância informe, lá no ventre da nossa mamãe, Deus já tinha todos os nossos dias contados. Deus tem coisas preparadas para nós. Eu creio nisso. Mas a gente só vai receber essas coisas quando a gente estiver na posição que Deus quiser, sabe? A gente só vai receber essas coisas quando a gente estiver tomando as atitudes, quando a gente tiver chegado a uma maturidade espiritual que o Senhor requer de nós. Tá tudo preparado, sabe? Ele só tá esperando a gente tomar posição. Ele tá esperando que a gente faça por merecer, porque um pai que ama o seu filho, ele ensina lições para o filho. Ele ensina que existe meritocracia. E meritocracia é eu faço por merecer e aí o meu pai me dá. Deus está esperando você tomar uma posição. Deus está esperando você entrar naquela posição para você receber tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Mas sabe de uma coisa que eu percebi que tem acontecido nos últimos dias? Nesses últimos dias, entenda, neste tempo em que a gente está vivendo uma igreja que tem, às vezes, uma igreja que eu digo é a igreja na sua totalidade, sabe? A gente está se contentando com pouco, quando Deus tem muito para nos dar. E a gente tem feito uma coisa que até pouco tempo atrás, eu me atrevo a dizer, a gente não fazia. A gente está terceirizando a nossa fé. Eu entendo que a terceirização da fé na minha vida, ela precisa ser vencida. Quer ver um exemplo? As empresas hoje, para ganhar isenção em alguns impostos e economizar um bom dinheiro, ela está terceirizando algumas áreas de serviço. Segurança, limpeza, almoxarifado. As empresas terceirizam essa área, ou seja, dá para outra empresa fazer para ela. Ela vai ter menos trabalho e ela vai ganhar o bônus daquele trabalho do outro. Na vida espiritual, às vezes, a gente está terceirizando a nossa fé. É incrível como essa cultura tem invadido a vida dos crentes. A gente está terceirizando a nossa fé. Tem muita gente que deixou essa cultura da terceirização adentrar dentro do seu coração. E aí, talvez você fique espantado e tentando entender como assim terceirizar a fé. Em que sentido, né? São pessoas que não oram nem por si mesmas. A pessoa não tem mais fé, não tem coragem, não tem força para orar por si mesma, quem dirá pela sua casa, pelos seus parentes, pelo seu trabalho. Ela espera que outra pessoa ore por ela.
Ela pede a intercessão de outra pessoa, mas ela mesma não ora por ela. Eu não estou dizendo que é errado a gente pedir que outra pessoa ore. Eu gosto de pedir que outras pessoas estejam orando, mas eu oro. Deus conhece a minha voz, sabe? Esse pecador aqui, eu sei que eu não tenho direito a muita coisa diante de Deus, mas Ele conhece a minha voz. Eu oro. Tem muita gente que não lê mais a Bíblia. Tem crente que está terceirizando a leitura da Bíblia, fica esperando o culto de domingo, fica esperando a live da igreja para ver o que Deus quer falar com você, comigo. Não, vou esperar o culto, vou esperar a live para ver o que Deus quer falar comigo. Tem pessoas que vivem atrás de profetas para receber uma palavra, uma promessa, sabe? E às vezes as promessas... Uma vez eu vi, talvez você já tenha visto essa cena ali em Nilópolis, atrás do shopping, aquele shopping de Nilópolis, acho que é Nilópolis Square. Tem uma irmã que fica ali e faz uma fila de gente para receber uma profecia, receber uma oração. Tem gente que até dá uma gorjeta, sei lá. Estão terceirizando. Estamos terceirizando a nossa fé. E eu acho que isso precisa de Deus, sabe por quê? Porque eu entendi que Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que é um Deus presente, não é um Deus distante. Deus quer ter um relacionamento comigo, Deus quer ter um relacionamento com você. O texto que a gente leu de João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz que se nós guardarmos os mandamentos dele, que se nós o amarmos, Deus nos amaria, Jesus nos amaria, e ele se manifestaria a nós. Ele quer se manifestar para nós, o Senhor quer se manifestar para a igreja, porque nós servimos a um Deus que tem relacionamento, que gosta de se relacionar, um Deus que gosta de falar contigo face a face. Não é um Deus distante. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. E essa coisa de viver atrás de profecia, de ficar terceirizando a fé, queridos, a profecia vai te achar. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe tudo sobre você, tua altura, teu peso, tipo sanguíneo, pressão arterial, cor dos olhos. Deus te conhece por dentro. Ele sabe o que está passando na tua mente. Ele sabe do teu amanhã. Aquilo que ainda não aconteceu, o Senhor já sabe. Deus sabe de tanta coisa. Deus sabe a estação do ano que você está vivendo. Lá fora pode estar brilhando um sol de verão, aquele sol lindo de dezembro e de janeiro, mas talvez dentro do teu coração seja inverno. Tá tudo frio. Deus sabe a estação do ano que você está passando. E mesmo Ele conhecendo a gente intimamente do jeito como Ele nos conhece, ainda assim Ele escolheu ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Sabe por que Ele decidiu ter? Eu tenho certeza que Ele decidiu ter um relacionamento pessoal, porque Jesus rasgou o véu. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz, quando Ele entregou-se lá naquele madeiro, no penoso madeiro, quando Ele sofreu aquela dor, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Aquele véu significava que ainda havia uma separação entre os homens e Deus. Só podia passar daquele véu para dentro uma pessoa que era escolhida pelo Senhor, mas Jesus rasgou o véu e abriu um caminho para que todos nós pudéssemos ir até Ele de novo. Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está costurando o véu. A gente está costurando o véu. Está fechando o véu de novo. A gente não está indo lá no trono. O caminho foi aberto e a gente está costurando o véu. Preguiça espiritual se vence com atitude, querido. Talvez você possa dizer, não, mas é porque tem muita carga sobre os meus ombros. Tem acontecido muitas coisas na minha vida.
Tem acontecido muitas coisas na minha caminhada e está pesado. Aconteceram e ainda acontecem coisas na vida da gente que vão trazer algumas cargas pesadas para nós. São as lutas que nós vamos ter que vivenciar. Mas eu tenho certeza que se você lutar as lutas do jeito certo, você vai vencê-las. Talvez você esteja dizendo, mas eu não consigo me esforçar. Eu até sei que tenho que fazer, mas eu não consigo. Porque eu estou sentindo uma carga muito pesada sobre os meus ombros. Jesus fez um convite para mim e para você, que está lá em Mateus capítulo 18, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não fique esperando que você vai ganhar força sozinho, queridos. É Jesus quem está dizendo, olha, eu vou aliviar você. É Jesus que está dizendo, eu vou tirar essa carga pesada de sobre os teus ombros e vou colocar sobre o meu, e vou pegar o meu fardo que é leve e vou te dar. Lembra que eu estava falando no início dessa pregação, que toda promessa precisa ser precedida de uma ação, de uma atitude. Jesus disse, vinde a mim. A atitude que você precisa tomar é se mover, é sair do teu lugar, é atitude de fé, é caminhar pela fé, é viver pelo Espírito. Vinde a mim. Jesus está nos convidando a tomar uma ação para nos achegarmos a Ele. E Ele falou que a gente vai aprender dele, que o jugo dele é suave. O pastor Lélio falou um dia desse sobre jugo. E o jugo é uma coisa muito interessante. O jugo é uma peça que foi criada por alguém em determinado tempo. É um instrumento que foi criado para que o trabalho se concretize melhor. Antigamente, as carroças de boi eram conduzidas por apenas um boi. Aquele boi, quando era novo, ele empacava. O guia puxava para ir para a esquerda, ele dava para a direita. O guia sinalizava que era para ir para frente, ele travava. Com o tempo, aquele boi ia ficando velho. Chegava em determinada altura do trabalho, ele se cansava do trabalho e esmorecia. Não conseguia ir adiante. Aí alguém criou o jugo. O jugo é uma peça de madeira que se coloca sobre um e sobre outro animal. E aí o cara que criou isso, ele colocou uma parte do jugo sobre um boi velho e a outra parte sobre um boi novo. Porque ele dizia, se o boi novo quiser tomar a direção errada, quiser empacar, o boi velho vai levar ele na direção certa. Ele vai aprender com o boi novo qual é a direção, boi velho qual é a direção. Se o boi velho se cansar, o boi novo tem mais vigor. E ele vai animar ele a continuar o trabalho. Olha só o exemplo que Jesus usa para falar sobre nós, Ele sabe que é duro para você, amado. Ele não está dizendo que é fácil, não. Tanto é que ele usa uma figura de trabalho. Ele está dizendo que vai ajudar a gente nessa tarefa. Ele está dizendo que vai te ajudar no teu crescimento espiritual. Ele vai caminhar contigo. Ele vai se esforçar contigo, sabe? Para você poder chegar lá naquele lugar da plenitude que Ele quer. Onde a gente vai achar descanso para nossa alma. E a gente vai aprender lá que o jugo de Jesus é leve. E o fardo dele, o jugo é suave e o fardo dele é leve. O amor de Deus mais uma vez sendo derramado sobre nós, sobre a nossa vida. O amor dele é enorme. O amor dele é precioso, inesgotável. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que não há altura,
não há profundidade, não há anjo, não há demônio, não há pessoas, situações, nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Porém, para que eu e você possamos viver as delícias do Espírito, para que a gente possa viver a plenitude da vida espiritual, a gente tem que ter atitude. Temos que tomar uma ação. A gente precisa se mover. Hoje eu fui a Nova Iguaçu, eu estou fazendo acompanhamento com um cardiologista. Estou bem, tá? O coração tá bom. E eu fiz alguns exames e deu tudo bem. Eu falei, doutor, vamos fazer uns exames mais profundos aí, porque eu venho de uma família que... A minha família, a herança da minha família é diabetes, é hipertensão. E eu falei, ó, o meu pai era tudo isso aí, eu não quero ser isso não. Faz alguma coisa mais profunda aí. E aí ele passou alguns exames pra mim. Hoje eu fui fazer o último exame, fui entregar o último exame lá, que eu tava fazendo aquele mapeamento com aquele aparelhinho e tal. E aí eu fiquei espantado. Nova Iguaçu já tá assim, ó, formigueiro de gente. Outro dia eu fui primeira vez quando eu fui lá nesse consultório, eu fui guardar o carro no estacionamento, tinha vaga que eu podia escolher, debaixo da árvore, na sombra, encostada na parede, de frente para a saída. Tinha vaga. Hoje não tinha lugar para guardar o carro. Eu tive que deixar a chave com o manobrista, porque tinham 5 carros esperando vaga para estacionantes do meu. Nova Iguaçu já tá fervendo. E aí, quando eu voltei para pegar o carro já estava estacionado. Aí eu falei com o rapaz do estacionamento, eu falei, meu amigo, desde quando tá esse fervo aí já? Ele, não, hoje. A prefeita ou o prefeito de Nova Iguaçu disse que liberou o comércio, vão voltar. E já a frase que ele usou, já voltou tudo anormal como era antes. A gente não pode voltar lá para fora normal como era antes, não. A gente não pode voltar lá para fora da mesma forma como a gente entrou nessa quarentena. Se a gente voltar à igreja do Senhor, se nós formos para a rua de novo, se nós abrirmos a porta da igreja de novo, da mesma forma como nós estávamos quando fechamos ela, a gente não aprendeu a lição. A gente tem que voltar para lá mais crente, sabe? O mundo vai precisar mais da igreja. Na verdade já precisava, mas talvez eles não tivessem notado. E agora, quando viram que uma doença se apresenta e todo mundo é frágil, todo mundo é igual diante da morte, talvez eles estejam refletindo um pouquinho mais. É a hora da igreja ser igreja. É hora da igreja ter voz profética. A gente não pode voltar lá para fora da mesma forma como nós entramos nessa quarentena. A gente tem que voltar com voz de louvor. A gente tem que voltar proclamando as grandezas do Senhor. E eu saí daquele estacionamento pensando nisso, sabe? Será que eu vou voltar igual? Será que passou esse tempo todo, 3 meses, as coisas vão voltar ao normal, eu vou continuar sendo aquele mesmo crente? Aí eu fui no mercado, a Jéssica mandou uma listinha para mim de coisas para comprar no mercado. Eu estava na fila do Frios, e aí quando chegou a minha vez de ser atendida, a senhorinha que estava lá no Frios, ela falou, eu tô com a consciência pesada. Eu poderia falar para ela, deve ser algum, né? Ou falar nada, não tenho nada a ver com isso, mas eu sou crente, sabe? Crente tem a ver com tudo. Eu disse para ela, ora, pede a Deus para aliviar e vai se resolver. Aí ela pegou, começou a desabafar comigo. Ela falou, veio um menino aqui para comprar uma determinada mercadoria, eu dei a raspa para ele, sabe? Aquela parte da peça que ninguém quer, ele reclamou, disse que só tinha ela.
Eu fui educada com ele, eu falei, ó, só tem isso, infelizmente. O senhor vai querer? E o cara não tinha outra opção e levou aquela raspa. Mas só que alguns minutos depois chegou alguém com uma peça nova e ela falou, caramba, eu falei pro rapaz que só tinha aquela peça, só tinha aquela raspa, agora eu estou com a consciência. Eu falei assim, ora, porque você não fez por mal e Deus vai aliviar a tua mente, Deus vai aliviar o teu coração. Ela disse, moço, será? Eu falei, com certeza, porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. Ela falou assim, eu já até falei, Senhor, me perdoa pelo que eu falei com aquele homem. E eu até pedi para uma pessoa ir atrás para ver se encontrava ele lá. Queridos, enquanto ela falava comigo, o moço voltou, entregou aqui um saco com aquele friso que ela cortou para ele e falou assim, e agradeceu ela, obrigado por ter mandado me encontrar. E ela deu uma mercadoria melhor para ele. Ela falou, Deus ouviu minha oração. A gente não pode voltar lá para fora igual, igreja. Você não pode sair dessa igual. Tem atitude. Preguiça espiritual só se vence com atitude. Tem que se escolher, tem que fazer escolhas. Escolha pagar o preço, sabe? Escolha ser fiel a Deus. Escolha não terceirizar a sua fé. Seja você um canal de bênção. Seja você quem vai orar pelas pessoas. Continua pedindo oração, é bom. Mas seja você também um canal de bênção. Quer viver a plenitude de Deus na tua vida? Se entrega totalmente ao Senhor. Deixa Ele fazer uma obra por completa na tua vida. Avance na tua vida espiritual. Se contente com o amor de Jesus e isso vai ser suficiente. Não espere mais nada dessa vida, mais nada das pessoas, não espere nada do outro. Se vier é lucro, é bônus. Que o desejo do nosso coração sejam as coisas do alto. Porque se eu guardar os mandamentos do Senhor e eu praticá-los, Jesus vai se revelar para mim. É promessa. Mas toda promessa requer de mim uma atitude, uma ação. O Senhor está esperando a tua ação, o Senhor está esperando a minha ação. E aí, é você quem escolhe. Vai agir? Ou vai ficar esperando? Vai continuar terceirizando a sua fé? Vamos agir. Vamos agir. O Senhor vai se revelar. Vamos entrar no lugar da plenitude. Não vamos costurar o véu, vamos entrar por ele. Não vamos nos entregar ao cansaço. Vamos com Jesus. Ele tem o melhor dessa vida para nós. Vamos viver na plenitude. Vamos viver daquilo que Deus... Vamos buscar aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Vamos tomar posição. Amém? Que Deus possa ter abençoado a tua vida com essa palavra da mesma forma que abençoou a minha. Mais uma vez. O Senhor quer ter plenitude contigo. Relacionamento pessoal. Vai lá buscar. Haja, tem ação, tem atitude. Vai buscar aquilo que Deus tem preparado para você. Vamos orar? Em nome de Jesus? Paizinho querido, nós queremos louvar o teu nome e a ti bendizer. Queremos te pedir, ó Pai amado, que essa palavra não volte vazia. Somente na minha vida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a te buscar. Me ajuda a entender, ó Pai amado, qual é a ação, qual é a atitude que eu tenho que tomar. Pai, em nome de Jesus, tira de mim a preguiça espiritual. Tira de mim, ó Pai amado, a terceirização da fé. Me ajuda, Senhor, a buscar, ó Pai amado, coisas que o Senhor tem para mim além do véu. O caminho que Jesus abriu para eu passar, me ajuda a caminhar por ele.
Me ajuda, Senhor, porque o Senhor me conhece. Sabe dos meus pensamentos, sabe das minhas vontades. Em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai amado, como igreja, a ser uma igreja mais forte, a ser uma igreja mais bela, uma igreja mais adornada para o noivo, a ser uma igreja mais santa, a ser uma igreja mais... uma igreja que tem uma palavra profética. Nos ajuda, Senhor. Não deixa a gente voltar lá para fora igual, da mesma forma como nós entramos neste período. Não permita isso. Que nós possamos, ó Pai amado, ter um relacionamento maior e melhor contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Nós desejamos que o Senhor se revele a nós. Nós desejamos conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos, ó Pai amado, ter atitude, tomar ações, tomar decisões. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos ajude a tomar as decisões, nos ajude a tomar as ações. Em nome de Jesus. Nós queremos continuar orando, ó Pai amado, pela situação da nossa nação, pela liderança da nossa nação, a liderança do nosso estado, dos nossos municípios. Pai amado, dá sabedoria, dá entendimento. Em nome de Jesus. Dá, ó Pai amado, direcionamento para que os governantes possam tomar atitudes que são em prol da nação, em prol do povo e não em favor de si mesmos. Abençoa, Pai amado, continua abençoando os profissionais da área da saúde que ainda estão sendo muito exigidos. Eu ouvi hoje uma notícia na rádio, Pai amado, que partiu meu coração, que durante esse tempo da pandemia, centenas de profissionais da área da saúde morreram, porque estavam lutando lá no fronte contra a doença. Tem misericórdia desse povo, Pai amado, que tem que enfrentar essa doença por amor à sua profissão. Cubra eles com teu sangue, Senhor. E melhor ainda, Pai amado, se eles tiverem que partir, que eles não partam sem ter ouvido o teu chamado, sem ter tido a oportunidade de aceitarem ao Senhor como Senhor de suas vidas. Continua abençoando, ó Pai amado, a tua igreja. Continua, ó Pai amado, com tua mão sobre os nossos pastores. Os pastores têm sido exigidos demais. Pastores que estão perdendo suas ovelhas para a doença, que precisam ter uma palavra de conforto, que precisam dar uma palavra de esperança. Fortalece os teus servos que estão liderando os rebanhos, ó. Em nome de Jesus. Abençoa-os. Alimenta-os, ó Pai amado, a cada novo dia. E abençoa a tua igreja, para que esse tempo diminua a distância que há entre nós, que nós possamos estar mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Deus te fortaleça. Vamos nos mover. Vamos, igreja. Vamos buscar aquilo que é nosso, que está guardado no Senhor. Vamos ter atitude de igreja. Amém? E não esqueça das programações da igreja. Na live, amanhã, às 20 horas, uma palavra poderosa com o presbítero Wagner. Domingo pela manhã, uma palavra, um culto com louvor, com palavra do nosso pastor Lério para você, às 10h30 da manhã, lá no canal da nossa congregação, IEC Viva a Esperança. À noite, uma palavra do pastor, uma pregação que vai te alimentar, uma pregação que vai trazer vida para você. Então busque, esteja lá também, compartilhe. Está sentindo falta de alguns irmãos da igreja na live, no nosso culto aqui? Convida eles, dá aquele cutucãozinho lá. Vamos, irmão, hoje tem live do pastor, hoje tem live do presbítero, chama eles.
E aí a semana começa na terça-feira, estudo bíblico da palavra com o nosso irmão Gleidson. Tem sido um tempo de aprendizado, irmão. É bom aprender. Conhecimento não ocupa espaço, principalmente conhecimento de Deus. Então vamos aprender mais de Deus, presbítero Gleidson, na live de terça-feira. Quarta-feira pela manhã, às 9 horas da manhã, no Instagram da igreja. Palavra, louvor, oração. A nossa irmã Amanda está conduzindo esse novo trabalho. Deus abençoe a vida da Amanda, que se dispôs, que trouxe mais um culto para nós, que trouxe mais um momento para nós. Se você não pode ver, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, né? Beleza, assiste depois. Mas se você pode, para um tempinho de manhã ali, 9 horas da manhã, para ter um tempo para você estar com Deus. E aí quinta-feira o pastor Vanderlei vai estar com o estudo da palavra. E na quinta-feira eu estarei aqui de novo. E lembrando, domingo, às 17 horas, vai ter uma live de louvor com a Banda Livres. A Banda Livres é uma banda que é composta por alguns irmãos da nossa igreja e vai estar trazendo um tempo de louvor, 1 hora de louvor e adoração ao Senhor. Participe, louve, cante na sua casa, Então participe do louvor da Banda Livres, O Tiago vai passar para nós o endereço, a gente vai compartilhar nos grupos da igreja e a gente quer ver todo mundo lá louvando a Deus junto com nossos irmãos. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Lembre-se, Jesus quer se revelar para você. Tenha atitude e Deus vai te abençoar. A paz do Senhor, minha igreja. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.